Se você quiser trazer a água do mar, se você quiser trazer a água de lua, se você quiser trazer a água do sol, se você quiser trazer a terra, se você quiser trabalhar com o que for, todos esses instrumentos, eles fazem parte do benzimento. Por isso que ele traz uma amplitude muito grande, que muitas pessoas amam e outras não. Por quê? Porque se perdem no caminho. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos navegar mais um pouco em temas diferenciados. Eu sou muito grato da gente ter conexão com tantos saberes diferenciados, né? Tantas pessoas especiais que passam por aqui. Não é bom? Sim, eu confesso que eu tô muito animada por esse papo, porque é algo que ressoa muito com a minha alma. Eu tenho certeza que todas as minhas ancestrais estão vibrando por a gente trazer esse conteúdo aqui hoje. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se conectar com esse conteúdo. E para esse papo a gente tá aqui… Também. Homens também, né? Também. Para esse papo a gente tá aqui com a Cris Meinberg. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui. Chegou a nossa hora, né, desse encontro, da gente, então, convocar os nossos antepassados, a nossa ancestralidade. E eu acho que você está certo quando você fala os homens também. Também. Porque eu me lembro do momento que eu falei, gente, estamos no caminho certo. É quando, então, cada vez a gente tem mais homens nessa caminhada. Que lindo, bom, né? Uhum. Traga aí para a galera que não conhece a Cris Meinberg ainda, né, falar um pouco… Vamos trazer a bio dela. Seu nome é muito chique, porque quase que eu falei Cris aqui, né? Cris. A Cris Meinberg é benzedeira, mentora espiritual, idealizadora e coordenadora da Terra do Bugio, que é um espaço ecumênico e universalista, que fica aqui em São Roque, né? Isso. Vamos conhecer com certeza. E a gente tá muito feliz, Cris. Bem-vinda mesmo. Hoje a gente vai falar de benzimento, vai falar de cura, a gente vai falar dessa parte tão bonita, né? Que os ancestrais, nossos ancestrais, tinham como tão natural, comum. Mas eu tô sentindo, não sei se é fato, mas eu tô sentindo que essa onda do benzimento, ela tá voltando com força. Não sei também a sua influência no campo, né? Trazendo em diversos podcasts assim. Mas eu sinto que essa cura natural, essa conexão com a natureza, ela tá cada vez mais presente. Pelo menos na nossa egrégora, nossa bolha, tá bem legal. Uhum. Eu acho que a conexão com a natureza, sim, porque também é a única saída. É a única. Então, se as pessoas perceberem que a cura é exatamente aquilo que nós somos, né? E nós somos a natureza. Então, quanto mais a gente afasta a nossa essência, mais doentes e problemáticos e cheios de ansiedade nós temos. E quando nós falamos de benzimento, de benzedura, o movimento que nós, da Terra do Bugio, fazemos é exatamente trazer esse resgate da cultura, dessa sabedoria, que é uma grande sabedoria. Então, quando a gente encontra esse boom, essa explosão, toda explosão vem com tudo. Então, vem com coisas boas e coisas que não são boas. Uhum. Então, também a gente encontra várias pessoas que não benzem e dizem que benze, várias pessoas ensinando, que eu não digo ensinar porque é resgate, né? Resgatando essa técnica, esse coração, essa forma de ser, e que também não são benzedeiros, porque benzer para mim é você benzer. Você é um benzedor porque você benze. Né? Você não é um benzedor porque simplesmente você aprendeu lá atrás ou leu um livro. Uhum. Você é o dentista porque você faz aquilo. Você é um benzedor porque você faz aquilo. Você é um palestrante porque você dá a palestra. Tem que praticar, né? Não existe outra forma de a gente fazer bem feito que não seja através de uma prática. Uhum. Porque a prática é o grande ensinamento.
Maravilhoso. Muito bom. né? E Cris, faz quanto tempo que você está nesse resgate? O resgate... Bom, eu comecei a benzer de pequena, aprendendo com bisa e tudo mais. Mas esse resgate, sei lá, uns 15 anos, Uau. não, 20 anos mais. Que bom, hein? Mais tempo que a gente vem fazendo esse trabalho, que não necessariamente nesse formato da Terra do Bugio, né? Mas eu falar sobre benzimento e passar por situações até bem desafiadoras, né? Porque benzimento é uma coisa que antigamente, quando você queria acabar com uma pessoa, você dizia que ela era benzedeira. Dependendo de onde você está. Sim. Então, se você está no meio executivo, e eu fui executiva de grandes empresas, muitos achavam incrível, mas aquele que também gostaria de te deixar numa situação complicada, e isso é muito relativo, porque se você tem segurança de quem você é, você não muda nada. Você tem firmeza no teu caminho, né? Mas esse usava muito essa questão, mas cuidado, né? Ela é benzedeira. Como também, hoje é ótimo que chamem a gente de bruxa, dessas coisas todas, né? Sou mesmo. A gente adora. Eu adoro, né? Quando você me chamar de bruxa, eu vou ficar mais feliz, né? Me sinto forte com essa palavra. Eu me sinto extremamente empoderada quando me chamam de bruxa, mas quando me chamam de benzedeira também, né? Então, eu passei as perrengas do antigamente lá atrás, né? De alguns anos atrás. Mas eu nunca neguei, eu sempre disse, sou mesmo, goste de mim ou não, eu sou isso. Se não for bom para a empresa, se não for bom para a reunião, tá tudo bem, só me avisar. Né? A gente muda de empresa. Mas na hora que tem um doente, num aperto aí, a pessoa gosta que tenha um bruxa benzedeira perto, né? Mas vamos fazer um brinde antes de começar a aprofundar, porque olha, cacau Preparei tão esse cacau gostoso. Com muito amor pra Cris. Olha, é um cacau cheio de amor, porque benzer é isso, né? A gente Nossa. colocar amor em Coloca tudo que a gente rezo. faz, na comida, colocar um rezo, uma intenção, né? Também eu acho que isso é muito poderoso. E eu preparei esse cacau bem especial pra Nossa, você. gostoso. Coloquei pimenta rosa, foi bem, assim, intuitivo. E pro pessoal que tá em casa, que quiser conhecer esse cacau, é da Sátiva Superalimentos. O site tá aí na tela. E tem cupom de desconto pra você garantir seu cacau também. Cupom TribeZen. E se você quiser ficar mais próximo da gente, tem um link aí na sua tela, um QR Code, você pode escanear com o seu celular agora, ou entrar no tribezen.com.br para pegar lá os nossos acessos, porque você pode acessar através do nosso site, além das informações, tem os serviços nossos também, né? A gente tem outras coisas que a gente oferece. Quem sabe você pode trabalhar com a gente, nos contratar aí para alguma coisa, né? E entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é a nossa comunidade, muito legal, a gente se ajuda muito lá. E também a nossa newsletter, toda sexta-feira, gratuitamente aí na sua caixa de entrada, que é o nosso xodó, assim, tudo que a gente de melhor descobre, de recomendações, de histórias, as nossas partilhas pessoais e as nossas agendas também, que muitas vezes tem agendas mais privadas, assim, mais VIP, elas são nesses canais aí. Então, convidamos você a se inscrever. Mas tem um evento que não é tão VIP assim, que é pra todo mundo, toda a nossa egrégora. Inclusive, a gente tá aqui, a Su tá aqui nos bastidores que trabalha com a Cris. E ela, sem conhecer a gente, ela ficou sabendo do evento do Tribe Fest. Chegou até nela, no namorado dela. E te convido também pra estar com a gente, comemorando 5 anos do Tribe Zen, gente. 5 anos pra gente se reunir, pra gente olhar no olho, pra gente se abraçar, pra gente estar em comunidade, viver essa sensação. A gente fala muito do coletivo, dessa nova era, dessa era mais coletiva, mas a gente tem que viver isso, a gente tem que estar com mais pessoas. Então esse é um convite aí que eu deixo pra você, tá nos últimos ingressos, dia 18 de abril. Últimos ingressos, hein? tribefest.com.br. Tá convidada também, Cris. Vamos correr. Estamos próximos. Pelo amor de Deus, eu tô afim. É gostoso, né? A gente gosta de uma festa. E a gente traz um pouquinho de tudo que a gente vai vivendo, aprendendo, né? A gente vai ter cacau, a gente vai ter arte, vai ter música, vai ter encontro. A Mata vai estar com a gente também.
também, estar né? com a Mata gente. Superalimentos, é um dos nossos Ah, apoiadores. também? Eu não sei se você conhece, mas... Conheço, eu pedi essa semana e chegou. Ai, que Olha, legal! Eu coisa curti boa. tanto É muito os suplementos É muito ali, bom. né? Sim, aham. A gente sempre presenteia os nossos convidados, mas acabou o nosso estoque que a gente teve bastante entrevista esse mês, né? É, Mas quando a gente vai for lá na mandar pra terra você. do Me Bugio, leva. a gente vai Eu levar topo. pra você também. é muito Porque, especial. nossa, é muito bom, né? Nossa, a gente é fã demais, né? A gente é fã de carteirinha mesmo, assim, faz parte. E olha a coincidência, realmente eu pedi, acho que foi a semana passada, chegou essa semana pra mim, ainda eu vou abrir a caixa, porque tá lá. Que legal, você vai amar. Tem o cupom TRIBEZEN também, desconto. Próxima vez pode usar Tá o vendo? cupom. Mas olha que legal, né? Que bom que a gente conseguiu. A gente já estava tentando fazer esse encontro há um tempo, né? Mas agora é no momento certo, na hora certa. Pra galera que também chega esse episódio para as pessoas, eu tenho certeza que chega no momento certo. As informações, né? Fala assim, poxa, quem tá escutando, assistindo, tá pronto para receber. Precisava escutar isso, né? Tá pronto agora, não adianta. E pra gente iniciar, Cris, queria até começar por uma questão minha mesmo, porque, por exemplo, você falou sobre essa questão de você se sentir empoderado hoje em dia quando alguém fala que você é benzedeira. Eu tenho na minha linhagem, algumas pessoas já devem saber aqui que já ouviram o TRIBEZEN e eu falando disso, mas tem uma linhagem que a minha avó fazia muito isso, tanto por parte de mãe, parte de pai. Minha mãe trabalha com as plantas. E eu, durante um tempo, eu era aquela amiga que muita gente ligava pra falar assim, nossa, que chá que eu tomo, não sei o quê. E aí eu sempre fazia alguma coisa. Só que, de um tempo pra cá, eu comecei a sentir esse vazio, assim. Eu falei, nossa, tem algo aqui que tá pedindo pra sair de dentro de mim, pra nascer através de mim. Porque o TRIBEZEN sou eu com o Lucas, né? Tem muito dele aqui, que é essa questão do audiovisual, das câmeras, que ele gosta muito. Mas esse lado de trabalhar com as plantas, com as ervas, começou a pedir passagem dentro de mim. Mas eu percebi que eu tinha preconceito com a questão da palavra benzedeira. O que você poderia trazer, assim, para as pessoas que estão em casa sobre isso? É porque quando na nossa cultura aqui brasileira, quando se fala da benzedeira, a gente imagina aquela católica. É verdade. Né? Então, quando você fala da benzedeira, ela vem com aquele discurso puramente católico. E que não é verdade. Porque, na maioria das vezes, claro que deve ter por aí perdido uma benzedeira de uma linha só. Mas benzedeira de verdade, ela não tem um segmento só. Ela é multissegmentos, ela é a vida como ela é. Então, a benzedeira, ela pode vir de uma família mais católica, porque nós temos a influência aqui no Brasil, e isso vem novidade aí, gente, porque a gente vai lançar o livro, né? O meu primeiro livro, deixa eu até avisar. Que bom. Mas eu falo muito dessa questão que benzimento de raiz no Brasil tem uma ampla influência de vários lugares. Então, nós temos a influência católica da portuguesa, e que não é a portuguesa do Vaticano, é a portuguesa popular, é o catolicismo popular. E aí você tem o quê? O indígena que já estava aqui no Brasil. Sim. Nós temos a África chegando com aquela cultura maravilhosa, né? O africano chegando aqui naquela condição difícil, mas trazendo também muito conhecimento, então junta com o indígena que já está. E aí eu falo muito isso em curso, porque eu gosto de falar coisas que na escola a gente não aprende, que quando chega a 1500 e pouco, como registro 1572 por aí, nós temos a expulsão, então, dos ciganos e dos judeus de Portugal. Então, chega aquele novo cristão, né? Que, na verdade, de dia ele é católico, mas de noite ele é judeu. E chega também o cigano, trazendo muita cultura, porque quando nós pensamos no cigano, nós pensamos de forma errada. Ou a gente pensa na incorporação do cigano, na Umbanda, que não tem nada a ver com o cigano né, que mora em acampamento mesmo, que hoje a gente tem menos, mas que já teve bastante, ainda tem, que ele traz uma cultura super rica, inclusive da fitoterapia.
Então, nós imaginamos que o cigano é apenas uma carta Lenormand que não é cigana. Porque o cigano mesmo nunca usou as cartas ciganas. Então, para o cigano da época, nunca existiu a carta cigana. Inclusive, os homens faziam as cartas e desenhavam as cartas e davam de presente para suas esposas no dia do casamento. Era a coisa mais linda. Então, eles vêm para o Brasil trazendo essa cultura toda da região Espanha e Portugal. E que nós sabemos que o cigano ele sai da Índia. E que da Índia, então, ele espalha pelo mundo todo. Então, a nossa influência no Brasil é desse cigano, como todos os outros do mundo todo, que sai da Índia, sai desse lugar pela quantidade de invasões árabes na Índia. Então, ele é expulso de lá e ele espalha por todo o mundo. Então, o que é o benzimento de raiz? O que é a nossa cultura brasileira? Cheia de preconceitos espalhados por um monte de lugar, mas que, no fundo, nós todos temos, pelo menos, tudo isso. O indígena, o africano, o catolicismo popular, os ciganos e os judeus. Esse é a benzedeira que eu chamo benzedeira de raiz. Por quê? Porque na hora que você está usando um salmo, você está usando o quê? Uma linha judaica. Quando você está fazendo uma Ave Maria, você está usando uma outra linha. Quando você está usando as ervas, você não só está usando aquilo que o africano trouxe, mas você também está usando as ervas do próprio Brasil, que o indígena sempre usou. Que é o homem da terra ali, da natureza, da mata. Então, benzimento, o nosso benzimento é esse benzimento. Que lindo. Quando a gente foi para a Amazônia uns anos atrás, a gente percebeu uma coisa muito interessante, que assim que a gente chegou na aldeia, as anciãs da aldeia estavam lá sentadas e toda a galera mais jovem em volta com cadeiras, como se estivesse assistindo uma aula, escutando em silêncio. O que é muito diferente da nossa cultura aqui hoje. Infelizmente. Então, isso eu achei tão incrível, né? E a gente conheceu lá a Dona Francisquinha e toda a família dela, lá os Xauandawas. E aí eu vi essa força, né, de transmissão de conhecimento, né? Deles pegando lá. E até num determinado momento, né, ela levou a nossa turma toda para colher, né, batata da terra, umas coisas diferentes lá, floral, né? Floral, muito legal. E isso é uma coisa que não é comum hoje em dia, né? De ter os anciões, assim, como essa biblioteca de conhecimento, né? Normalmente o pessoal quer longe, quer distância, né? O brasileiro quer longe, né? Se a gente vai para a cultura oriental, também, né? É diferente. Porque o ancião é o guardião da história, das raízes, do sangue daquela família. Ele é o que guarda a cultura daquele lugar, daquela tribo, daquela montanha. Então, o maior respeito que você pode ter é pela sua própria história. E a sua história é contada pela anciã. Ou por um ancião também, né? Mas normalmente a anciã que traz esse conhecimento todo das ervas e tudo mais. E isso é uma questão de respeito por você mesmo. Porque se você não respeita uma pessoa mais velha, você esquece completamente que se der tudo certo, você também vai ser, né? É verdade. Então, É verdade. se der errado, não. Mas se der certo, você vai chegar nessa idade. E o que nós precisamos é ensinar para os nossos jovens o respeito àquele que tem mais sabedoria, porque sabedoria é o tempo de vida, né? Você cria uma sabedoria porque você já viveu. Então, por mais que você aprenda alguma coisa e você é jovem, é muito incrível ser jovem. Mas você não tem o tempo do mais velho, né? Você não tem a bagagem que a gente fala daquele que pôde experienciar mais coisas. Cris, assim, eu imagino, né, quando eu leio livros como Sapiens, por exemplo, da história da humanidade, assim, da raça humana, eu imagino que
gerações atrás, umas 2 ou 3 gerações atrás, as pessoas tinham que tratar doenças, sintomas, causas assim, com os elementos que tinham à disposição. Ou seja, era os alimentos ali, era a natureza, era uma folha, era algum tipo de processo natural. E com o passar do tempo, alguns, eu imagino que se especializaram nisso, né? Como os médicos na época. Não sei se você já viu aquele filme, chama O Físico, né? The Physician. Agora em português, né? O egípcio. Exato. Exato, tem um livro maravilhoso. Um dos né? primeiros que eu li. Ele mostra muito isso que eu tô falando, que aí alguns se especializaram numa arte, né? Eu sou o médico, eu sou o físico, né? Que fala. Ou sou a benzedeira e tal. Mas com o passar das gerações, né, essa oralidade, ela foi ficando mais restrita, eu imagino, né? Ela foi ficando, às vezes, até iniciática em alguns momentos. Ou algumas pessoas receberam de família para geração para geração, né? Você vê que... Como que é esse início na sua cabeça? Qual a história que você tem para contar dessa geração que trabalhava mesmo na raiz, na origem? Então, todos nós temos esse início. E esse início está dentro de nós mesmos, do nosso sangue, né? Do nosso DNA. Então, quando nós falamos eu não tenho nenhuma benzedeira na família, é um grande erro. Porque aí você está se apresentando também como alguém que só está enxergando a tua vida até a tua avó. E que você esqueceu que você veio de séculos lá atrás. Exato. Então, nós somos frutos de séculos. Quando nós temos essa presença, essa fala, que não tem ninguém, minha avó não era, minha mãe também não é, o meu pai, meu avô, é porque imagina o que fizeram com a gente, né? Colocaram a gente dentro de uma caixinha e falaram, não, você só tem 2 gerações antes de você. Olha só. E aí todo mundo acredita exatamente nisso. Só que todos nós trazemos uma benzedeira dentro de nós, que são as curandeiras, as herveiras, né? As rezadeiras. Não importa, a mulher já traz isso. Tanto traz que ela pode se tornar mãe se ela quiser, né? Não precisa ser, mas se quiser, né? Dependendo, eu estou falando de uma forma geral, claro, ela tem esse dom de poder carregar, de poder cuidar, de querer o bem, de abençoar. Então, mesmo que essa mulher não tenha filhos gerados por ela é mãe de muita gente. Né? Essa questão de abençoar é muito forte, né? Porque eu lembro quando a gente estava tendo alguns desafios, alguém virou pra gente e falou assim, olha, conversa com a mãe de vocês, porque não tem nada mais forte do que a reza de uma mãe. E nossa, isso me arrepia muito, porque às vezes, quando a gente tá passando por uma situação, às vezes você não quer falar pra sua mãe que você não tá bem, sei lá, você é adulto, você não quer se abrir, né? Falar, nossa, tô mal, não tá legal aqui. E se a gente se vulnerabiliza e fala pra mãe, né? Fala, mãe, ora por mim. Me abençoa, né? Me abençoa, porque eu acho tão poderoso isso. Eu tenho esse hábito de falar bênção, né? Bença avó, bença pai, bença avô, bença tia. E às vezes, eu vejo meu sobrinho, ele já é dessa geração, 7 anos. Às vezes eu chego nele e falo, Deus abençoe, mesmo ele não pedindo, né? E às vezes eu me sinto muito jovem pra falar Deus abençoe, né? Mas eu acho que é tão poderoso a gente poder se abençoar e abençoar alguém, né? E o benzimento é isso, é a gente poder abençoar alguém. Querer o bem. De fato, você abençoar, porque abençoar é querer o bem. Você não abençoa alguém porque você está de acordo ou desacordo. Você não pergunta para alguém, olha, você quer me dizer alguma coisa para eu ver se eu vou pensar em te abençoar ou não? Não existe essa divisão. E aí é uma quebra, inclusive, de preconceitos, uma quebra de divisão, uma quebra de você julgar o outro. Por isso que o benzimento é tão evoluído. Por isso que o benzimento está tão lá na frente. Porque enquanto está todo mundo aí praticando as coisas que é não julgar, puxa, né, dá um tempo, a pessoa gosta disso, o outro gosta daquilo, vamos parar de julgar um outro, né? Vamos respeitar as decisões, as escolhas.
No benzimento, em nenhum momento você encontra uma benzedeira mesmo, uma benzedeira que vá te perguntar alguma coisa e ela vai dizer, por que você fez isso? Nunca você vai escutar isso. Porque por mais que ela não fizesse, porque é a vida dela, mas ela está abençoando você. De que forma? Mesmo que você esteja numa situação fazendo coisas que vão prejudicar muitas pessoas, se ela te abençoar, você vai receber uma energia tão positiva e você vai ter mais equilíbrio para escolher o certo. E o que é o certo? Você não se prejudicar e não prejudicar ninguém. Esse é o único pecado da nossa vida. Não existe outro. Todo o resto pode. Então, o que nós não podemos é nos prejudicar e prejudicar alguém, seja lá quem for. E as benzedeiras de raiz, elas têm esse comportamento, que é o acolher para que você tenha mais equilíbrio para escolher o caminho que você quiser, mas com equilíbrio. Sim. E o que contempla um benzimento? Porque na minha cabeça às vezes vem a questão de trabalho com ervas, a questão das rezas. E o que tanto contempla quando você fala do benzimento da benzedeira? Então, a primeira coisa que eu sempre digo para aqueles que estão iniciando, por exemplo, na prática, e tudo é prática, né? Por mais que você, então, receba conhecimento e estude, porque tem que estudar, é a prática. É você, então, desejar para o outro equilíbrio. Equilíbrio do quê? De todos os campos, de toda a energia, de tudo aquilo que você carrega. Porque o que faz com que a nossa vida não seja uma vida tranquila, promissora, feliz, gostosa? É porque nós saímos dessa zona de equilíbrio. Ah, mas equilíbrio é o quê? Não vai acontecer nada errado? Vai acontecer. Claro que vai, porque isso é viver. Então, os desafios, eles acontecem. E vão acontecer sempre, porque isso é o planeta Terra. Não existe uma outra forma. Claro que vai existir, hoje eu já nem digo mais, mas antigamente existia menos essa questão para aqueles que estão no meio do mato. Mas, de qualquer forma, o desafio daquele é a onça. Né? É a onça, é o bichão, a chuva. A temperatura que vai mudar completamente. Existem milhões de desafios. Por isso que viver é o quê? É amor no coração e coragem. Porque não basta amor no coração. Porque se você não tiver coragem para viver, você não vai conseguir colocar teu amor para fora. Né? Então, existe uma dupla aí que tem que andar sempre junto, que é ter amor no coração e coragem para viver. Então, quando a gente recebe alguém que pede esse benzimento, essa bênção, é a gente poder entrar no campo dessa pessoa, né? Entrar na situação da pessoa sem julgamento e fazer com que a pessoa se equilibre, para que, inclusive, muitas vezes, os pedidos que elas fazem naquele momento, você tem certeza que vai dar errado. Porque não são os melhores pedidos do mundo, né? Existem vários pedidos, né? Então, claro, existe um pedido para a saúde, é óbvio, saúde é super importante, tá certo pedir isso. Mas por que a pessoa ficou doente? Aí é que está a questão. Porque senão ela vai adoecer novamente. Ela vai trazer qualquer outro tipo de doença para a vida dela. Por quê? Porque ela vive com um pensamento que não serve, ela vive estressada, ela vive resolvendo, acha, né, que vai resolver o mundo inteiro ou a vida dela, e às vezes você tem que deixar o barco correr. Às vezes você precisa parar um pouquinho, né, dentro da sua organização, claro, porque tem gente que diz o tempo todo que Deus é que sabe, né? Não é bem assim, você precisa se mexer. Então, você está num processo e você está naquele processo e está no processo e a vida não está vingando, você precisa parar para entender, o que está acontecendo? Eu não estou conectado com o universo não está entendendo o que eu preciso. E será que eu preciso disso mesmo? Ou talvez eu preciso de uma outra coisa que eu não estou enxergando?
né? Então, a benzedeira enxerga essas possibilidades e ela tem certeza de que todas as pessoas podem e devem ser mais felizes. E esse equilíbrio realmente não dá, por mais que vai acontecer coisas fora, né? Que a gente vive num planeta dual, esse equilíbrio ele tem que estar interno, né? Tipo, tem a dualidade fora, mas eu tô no meu centro. Então, qualquer dualidade que acontecer, eu tô aqui no meu equilíbrio, né? Porque, na verdade, eu posso dizer isso de carteirinha, era muito mais fácil eu estar equilibrada nos meus retiros de dias e dias e dias de meditação, na minha época do budismo tibetano, onde, então, se eu estava lá 49 dias meditando direto, era muito mais fácil. E todo mundo diz, nossa, Cris, como é que você conseguiu ficar 49 dias sem conversar, sem falar nada e meditar o tempo todo? No começo é mais difícil, mas depois que você entra, é mais fácil do que viver a vida como ela é aqui fora. Você não quer sair mais. Nossa, eu tive dificuldade, né? Para voltar, porque você não quer mais sair. Você fala, gente, que vida é essa? Sim, é a vida que você vive. Então, vamos viver melhor, mais equilibrados e trazer, de fato, equilíbrio para a vida como ela é. Né? É na Marginal de Pinheiros, é não sei aonde, é isso, é no teu dia a dia, né? Sim. Esse é o grande desafio. Com certeza. Ô, Cris, eu tava refletindo aqui, você falando, e aí me veio sobre essa questão você falou da coragem, do amor no coração e da coragem, que é esse coração, né, que vai pra vida, que age. E o benzimento, ele usa muito as mãos, né? Usa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa energia que a gente tem nas mãos, porque as mãos é uma extensão do nosso coração aqui, né? O braço, né? Como que é a atuação das mãos no benzimento? O benzimento, eu ensino que ele tem duas coisas assim muito importantes, né? Então, as mãos sim, mas a gente coloca muito um instrumento nas mãos. Então, quando nós falamos do benzimento de raiz, uma pessoa pode usar um terço, né? Que a gente tem essa visão da benzedeira com o terço. Mas a gente tem também eu posso estar usando uma pena de urubu. Eu posso estar usando e trazer uma flexibilidade maior no campo com uma pena de peru, né? Então, eu vou fazer uma limpeza, eu posso estar usando uma espada de São Jorge, para alguns a espada de Ogum. Então, esse instrumento, ele também é uma extensão do nosso corpo. Ele precisa ser uma extensão do nosso corpo para funcionar. Então, ele não é simplesmente um objeto. Por isso que essa afinidade do benzedor com o objeto é fundamental. Porque se eu pegar um terço, não vai funcionar. O outro, do meu lado, vai pegar o terço e vai fazer uma belíssima benzedura. Porque aquilo está conectado com o corpo dele. As mãos, né? Então, a gente imagina, às vezes, que o benzimento é parecido com o reiki. E não é. Benzimento é benzimento, o reiki é reiki. Aliás, eu acho o benzimento, mais completo que o reiki. Porque existe uma questão que o reiki, você está dentro daquele ensinamento dos símbolos. Eu não conheço o reiki, tá? Profundamente para entrar nessa discussão, nessa conversa. Mas eu vejo que ele está dentro de um... Me ajude. De um sistema. Mas se bem que o benzimento, no começo, ele até está, né? Mas ele está dentro de um sistema. Dos símbolos e etc. O benzimento, ele é você em contato com a natureza. Com a tua própria natureza. Então, é fundamental que você tenha um encontro de você com você mesmo. É nesse momento que você, então, sente o teu poder, a tua energia, e você começa, a partir de então, a sentir a energia do outro, que ele é o artista principal. Não é mais a benzedeira, né? Então, é sentir a energia do outro, o campo do outro, e o campo do outro é o corpo, mas é tudo que vem em volta daquele campo. É um campo mesmo daquele corpo. Então, a mão é utilizada, mas ela é utilizada também
como segurando um instrumento, Sim. né? Uhum. Diferente de algumas outras técnicas. Entendi. Entende? Maravilhoso. Eu acho muito legal passar pelos processos, como que você está falando, assim, para que a gente possa sentir qual é a maior afinidade. Por exemplo, quando eu faço algum trabalho terapêutico, eu já fiz processos com um copo d'água, já fiz processos com vela, já fiz processos com ervas frescas, já fiz processos com imposição de mãos. E só do ancoramento de energia perto também, tem vários, mas é legal, eu acho, passar por isso, né? Não sei se você concorda com isso, mas entender, viver um pouco, experienciar e sentir, né? O que conecta comigo naturalmente aqui. Parece que isso daqui funciona pra mim, não que é melhor ou pior, mas comigo conecta. É bem por aí? Ele conecta com a sua energia, né? Você precisa ancorar em algo. E aquilo tem que fazer sentido. Por isso que vira uma extensão da tua própria energia. E quando você fala desses instrumentos todos que você coloca, os itens, todos eles que você falou, faz parte do benzimento. Que legal. Todos, sem exceção. Se você quiser trazer a água do mar, se você quiser trazer a água de lua, se você quiser trazer a água do sol, se você quiser trazer a terra, se você quiser trabalhar com o que for, todos esses instrumentos, eles fazem parte do benzimento. Por isso que ele traz uma amplitude muito grande, que muitas pessoas amam e outras não. Por quê? Porque se perdem no caminho. Então, quando você traz uma técnica, um jeito de trabalhar, onde traz essa conexão tão grande, tem gente que não gosta. Sim. Se perde completamente e prefere entrar num sistema bem ali daquele jeito. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, o benzimento, aparentemente, não aprofundei nessa sabedoria, mas aparentemente ele é simples. E parece que a galera sempre tá buscando, eu falo por mim mesma, mas sempre tá buscando algo complexo. Quanto mais complexo, parece que eu me sinto mais empoderada para poder falar daquilo. E é uma coisa tão simples, o benzimento, não é? E tão complexo. Por quê? Porque aparentemente ele é simples. E como você tem uma gama de informações para trabalhar, você não está incorporado, que eu gostaria muito de deixar claro isso também. Isso é importante. É muito importante a gente trazer que esse benzimento de raiz, ele não tem incorporação. Que também é um erro dizer que eu sou benzedeira porque a minha preta velha benze. Não. A preta velha benze e você não benze. Aqui nós estamos falando de algo que não tem a incorporação, mas que você pode ter, além desses instrumentos todos, esse leque imenso, você ainda tem conexão com todos os seus mentores, que não necessariamente são da linha da Umbanda. Então, quando nós falamos de mentor, a pessoa já imagina que é da Umbanda. Ou é São Germain, ou é aquele. Então, também está dentro sempre de uma caixinha, né? Sim. Mas pode ser um mentor que não está nem um pouco dentro de nenhuma caixinha. Ele é um mentor do meio da mata. Ele está lá e pronto. Então, nós fazemos, inclusive, trabalhos dentro da mata na Terra do Bugio. Mas o interessante é que, na hora da benzedura, nós podemos estar conectados com outras energias, inclusive nós trabalhamos com uma energia dentro da Terra do Bugio intraterrena. Que interessante. Então as pessoas falam do extraterrestre e nós falamos do intra, né? Porque ele está embaixo da Terra. Então, a questão complexa é que, voltando para esse ponto, eu posso estar com uma pessoa na minha frente e eu me conecto tanto com ela que ela não precisa falar uma palavra. Eu vou surpreender porque eu já vou dizer tudo o que ela veio buscar. E aí a pessoa fala, como que você sabe? Com essa simplicidade toda, ela vai falar, mas como que você sabe? Eu falei, porque você está na minha frente e porque
você para mim é muito importante, eu estou me conectando com você. É verdade, Você conexão. percebe que não é tão simples assim e ao mesmo tempo é super simples, É porque é o que todo mundo deveria fazer. Porque conectar com o campo do outro não é uma tarefa fácil mesmo. Tem pessoas que... Eu com o Lucas, no começo da nossa relação, eu lembro que eu falava isso pra ele. Eu falava assim, parece que eu não consigo sentir o que você... Eu não consigo saber o que você tá sentindo. Sabe? Tipo, aquela sensação de, tipo, aquela Isso pessoa não vai mesmo. impenetrável. Sabe? Que você não... Porque ele é fechado. Isso, tipo, que você não consegue entrar no campo. Hoje em dia já mudou muito, Nossa, né? hoje em dia eu sei o que ela sente. Mas é um... Você percebe, né? Que aqui a gente tá falando de uma questão de uma pessoa bem fechada, aparentemente. Bem fechada, mas extremamente emotiva e emocional. Né? Que se emociona com o mundo. Que se emociona com as coisas lindas do mundo, se emociona com as coisas que também não são boas, né? Então, entrar no campo do outro é difícil, porque no fundo, o nosso ego é tão exacerbado, né? Ele é tão grandão e ao mesmo tempo eu estou falando de 2 tipos de ego. Então tem o ego que é o viver, você existe, né? Você está aqui, você come, você dorme. Então isso está relacionado até a página 100, o teu ego. Mas eu estou falando de um outro ego que é aquele que sobrepõe a tudo, como se você realmente fosse algo, não sei nem explicar, né? E aí você não consegue entrar no campo do outro, né? Tem uma questão de permissão aí também, né? Eu acredito que essa conexão do campo tem que haver permissão dos dois lados, né? Mais ou menos. Tem que ter pra, né? Mais ou menos. Porque senão pode dificultar bastante. Pode dificultar, mas pode dificultar, mas que a gente entra. Você querendo ou não. Então eu acho que isso também traz uma questão que uma coisa é eu pegar alguém que não permitiu e ele tem técnicas de defesa de não permissão. Entendi. É uma coisa. É uma coisa. Agora, percebe que o fato de você não permitir não quer dizer que eu não posso entrar? Sim, é verdade. Percebe? Porque em algum lugar eu vou achar uma brecha para entrar. Só o fato de você não permitir, numa benzedura, eu tô falando bem numa benzedura, né? Sim, exato. Você vai até lá. Afinal de contas, você veio fazer o que aqui, então? Você já tá aberto, né? Você O encontra campo monte tá de fechado. preparado. Sério? Então, é o contrário. Então, você tem a maioria super aberto. E você tem aquela, sei lá, a Dona Maria que foi obrigada porque o seu José obrigou ela a ir junto. Sei lá, qualquer coisa assim. Acontece. Um jovem, um adolescente que não gosta de nada disso normalmente, né? Vai curiosos também? Por exemplo, um curioso? Muito, muito. Ele vai para ver se você adivinha coisas como se estivesse colocando cartas de tarô. Olha. Né? Um baralho cigano. Então, que até o tarô, não necessariamente, né? O Waite não é bem uma adivinhação, certo? Mas vamos supor que ele vai achando que você vai colocar realmente um baralho cigano. E ele quer, inclusive, que você adivinhe o nome dele. Então, a gente pega, assim, situações muito pitorescas e interessantes. Porque a primeira coisa que eu, né, já macaca velha, faço olha, você já tá aqui mesmo? Já te obrigaram a vir aqui? Eu sei, porque eu já entrei no teu campo e vi que você tá de saco cheio. Você tá achando tudo isso uma besteira? Então, uma forma de eu quebrar é dizer exatamente o que ele tá sentindo. Mas como que a senhora sabe? Como é que você sabe? Porque claro que eu sei. Tá na cara, né? Além disso. Mas eu vejo que as pessoas vão buscar ajuda. Então, isso eu tô falando de um caso ou outro, mas a maioria vai buscar ajuda. Muitas vezes a busca é equivocada, porque a melhor busca não é aquela. Talvez se fosse na benzedeira para buscar alguma outra coisa, seria melhor para trazer tudo aquilo que ela está buscando, de fato. Né? Porque você não vai buscar. Eu preciso... às vezes são umas buscas tão malucas, né? Sei lá, deixa eu pegar assim uma bem
bem baixinha, assim. A pessoa vai para buscar um relacionamento, Sim. né? Na verdade, ela precisa buscar o quê? Um encontro dela com ela mesma. Porque se ela não encontrar ela mesma, quem vai encontrar? Como é que eu vou te ver se você mesmo não se enxerga? Né? Como que você vai buscar um bom relacionamento se você mesmo não sente auto-amor? Então, não é o relacionamento. É exatamente o encontro dela com ela mesma. Perfeito. E uma das coisas que a gente encontra bastante, e eu trago para esse momento, porque eu acho que é super pertinente, são abusos. Né? Então, a gente vem numa toada que sempre existiu, desde que existe mulher, sempre aconteceu isso. Antigamente era terrível. Era terrível, porque E não até hoje, né? Então, não é que hoje tem mais. Sempre teve. É que agora vai para a internet e tal, não sei o quê, mas sempre existiu isso. Sempre. E aí a gente encontra, tanto em cursos como também ali no próprio dia de benzimento, muitos abusos e não só mulheres, né? Homens também. Isso é muito forte, né, Cris? É. E você já pegou casos, por exemplo, de pessoas que sofreram abusos dentro de contextos espirituais? Muito. Muito. Não só espiritual, porque aí existe aquele ego, né? Do abusador, seja um homem ou seja uma mulher que tem uma casa religiosa, ou enfim, ou não. Porque existem várias formas, né? Não precisa ser só religião. Sim. Qualquer casa, a gente pode encontrar um abuso mesmo de autoridade. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de sentir a autoridade em cima, nem que seja do gato, né? Do cachorro. Então, é do ser humano isso. É uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque vira e mexe a gente tem autoridade em cima dos filhos. E não percebe. Quando, de fato, é necessário dizer você não vai sair nesse horário da forma que você está, porque você bebeu e porque você tem ali uma estrada para pegar. É uma autoridade, mas ela vai funcionar. Mas existem outras formas de autoridade que a gente precisa prestar atenção, que de repente a gente está aplicando em cima dos filhos e não percebe. E companheiros também. Sim. Homem, mulher, um em cima do outro. De alguma forma, né, criando uma autoridade. Então, isso eu estou falando porque eu também preciso escutar. Sim. Todos nós. Então, os locais religiosos ou espiritualistas, a gente corre muito risco. Principalmente em locais onde a pessoa se apresenta como se ela fosse o suprassumo do suprassumo. E, por outro lado, existe a carência, né? Normalmente são as mulheres que se encantam com aquele homem que é daquele lugar, ou até tem homens se encantando com mulheres, mas eles são mais reticentes. A mulher, eu acho que ela invade menos. Sim. Então, nós temos os dois lados, né? O abusador e, por outro lado, a carência do ser humano. E a gente vê isso muito e bastante. Então, por mais que a gente fale de consciência, de elevação, de espiritualidade, nós estamos falando de multidimensional e que seja, né? A carência é muito grande. Sim. E a busca pela espiritualidade desenfreada também é. Que acaba colocando numa cilada, às vezes, né? Muito. A própria cilada dela com ela mesma até. Então, esse ano eu resolvi usar muito a palavra esquizofrenia espiritualista. Então, hoje a gente está num processo esquizofrênico. Nessa linha espiritualista também. Porque é um nervosismo para entrar em alguma coisa espiritualista que também acaba trazendo questões. Então, aquilo que era super sagrado deixa de ser. Em qualquer esquina, em qualquer lugar, em qualquer canto você vê. E não passou pelo ritual, pelo processo, pela preparação, pela própria segurança do lugar, trazendo a ancestralidade, o conhecimento ancestral disso tudo. E vira qualquer coisa.
Sim, isso é né? importante, é trazer essa consciência. Isso em qualquer linha eu tô falando. Uhum. Qualquer uma. Né? Sem julgamento. Eu vejo qualquer uma. Até no benzimento. Uhum. Você vê qualquer coisa. Certo? Sim. Antes da gente virar essa página, eu queria deixar pra galera, assim, um adendo quanto a isso, né? A gente já conheceu muitas pessoas, muitas histórias, e esse tema do abuso tá muito presente, assim. Então, para quem vai frequentar um local novo, vai passar por um processo de expansão da consciência, que fica um pouco vulnerável. Então, desconfie de processos que são muito isolados. Não vai vou em nenhum levar lugar você num lugar sozinha. isolado. Sozinho. Vou fazer isso aqui e tal. Então, quem faz o processo, faz na frente de todo mundo, faz ali o trabalho de cura. Então, desconfie, né, nesse sentido, né? Peça muitas referências para as pessoas que já foram nesse local. Então, aqui mesmo a gente conhece muita gente. Quem quiser, manda mensagem. Eu tô pensando em ir no centro de Umbanda, tô pensando em ayahuasca, não sei. A gente sempre tem boas recomendações. Então, a indicação é sempre buscar essas referências, buscar pessoas que já passaram por lá, vários feedbacks, e desconfiar de qualquer tipo de prática que tenta te isolar num processo desse, tá? E se você também já passou por algo assim, eu acho que é muito importante comunicar, falar, encontrar alguém que você possa trocar sobre isso, né? Que você possa conversar sobre isso, porque isso também É importante. auxilia na cura, na elaboração, porque é um trauma, né? Eu acredito, assim, que dentro do benzimento você trabalha curas relacionadas a isso também, do feminino. Muito. Não só, né, o feminino, mas quando nós falamos sobre isso, é importante entender que até os cursos que a gente busca vai tirar referência. Sim. Veja se aquilo que a pessoa está ensinando, o que ela faz, porque nós não somos o que nós dizemos. Nós somos o que nós fazemos. É verdade. Né? Então é muito importante. E isso na espiritualidade, nos centros que tem aí as religiões e não religiões, também veja se aquilo que a pessoa está pregando é o que ela pratica. É o que ela luta para fazer e fazer direito e ter um mundo melhor. Então, quando nós falamos de abuso, e acho importante aproveitar e trazer a tua pergunta, né? Lá nós temos demais essa questão. E é muito delicado, porque se eu recebo uma mulher, seja lá a idade que for, e ela vem colocando uma problemática dentro de casa, a primeira coisa que eu não posso dizer para ela, arrebenta tudo e pronto. Não, ela é uma mulher morta. Ela precisa entrar num processo de trabalho para se desvencilhar dessa situação. Então, não adianta eu falar, vai lá na polícia. Não, que polícia é essa? Quem vai estar recebendo essa mulher? O teu marido é da polícia? O teu marido conhece a polícia? Porque a primeira coisa que essa polícia vai fazer é passar a mão no telefone e falar, tua mulher acabou de sair daqui, reclamando porque você é um abusador. Porque ela apanha, porque ela sofre. Ela está perdida. Então, a gente acaba tendo que fazer todo um trabalho que olha, vamos armar formas de você ficar menos em casa, de você sair mais, de você trazer mais pessoas que sejam da tua família, uma amiga, tal, para estar em casa também. Para a gente ir trabalhando esse processo para ela estar num ponto de separação já. Desvincular, né? Porque se ela falar, eu estou indo embora, a maioria das vezes ela está frita. Porque ele vai atrás dessa mulher. Sim, é importante. E muitas vezes ela mesma não consegue. Porque ela não tem o dinheiro, porque ela não tem para onde ir, porque ela, desde a época do pai e do avô, era o mesmo esquema. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fiz parte de um projeto social, depois que eu saí de empresas como executiva, né, que eu fui ser executiva, mas dentro de uma fundação muito grande, muito boa e que existe até hoje. E essa fundação, nós trabalhávamos, e eles trabalham ainda, jovens de baixíssima renda. Foram 20 anos que eu trabalhei nesse lugar.
dando oportunidade para jovens de baixíssima renda mesmo. Resultados assim maravilhosos. Mas eu me lembro que todas as vezes de viagens, e viajei Brasil e fora com esse projeto, quando eu chego no norte, por exemplo, do nosso país, você não pode dizer para uma menina de 10 anos que ela não pode mais ficar na estrada esperando o caminhoneiro por R$10, às vezes R$5. Porque é tão cultural, essa questão, ela é tão cultural que é tão distante da realidade que você precisa entrar com um processo no sentido de educativo para que ela mesma perceba, através da educação, que aquilo não faz mais sentido. Porque ela faz as irmãs, a mãe, a avó, a tataravó e assim por diante, né? Foi como ela aprendeu, né? É cultural. Então, não vai dar certo eu falar, não, mas como assim? Desse jeito? Você não acha um absurdo? Como desse... Não acha, né? Não vai ver a diferença, né? Sim. Então, muitas vezes, e nesse caso das mulheres, a gente precisa dar uma volta diferente para que ela perceba, através do empoderamento, que ela vai traçar um caminho e mudar a vida completamente. Sim, é um trabalho de educação mesmo, né? E de coragem, É. né? Porque você sair de uma situação onde você apanha, sofre abusos e tudo mais, pode ser que seja agora, mas pode ser que tenha sido na tua infância, e normalmente com alguém de casa, né? Então, na infância, depois ela esquece completamente, entre aspas, né? Então, ela vai caminhando a vida inteira com uma dor enorme dentro dela, uma insegurança que ela fez um trabalho de vou esquecer isso aí, na verdade não esqueceu, tá guardado, e que depois vem à tona, e muitas vezes vem à tona, e nós vimos isso em cursos que a gente dá. Que naquele momento vem esse autoconhecimento e ela coloca, explode mesmo. Acessa e coloca tudo para fora. Nossa. E aí tem que fazer o trabalho, né? E isso empodera, né? Quando a gente consegue resolver, isso empodera muito a mulher, porque abre um espaço dentro dela para ela criar algo novo, né? Isso é muito, muito bonito mesmo. Muito especial. Falando de empoderamento, eu tenho uma questão que é o seguinte. Bem que eu falei. Aí, voltou. Falando de empoderamento, a questão é o seguinte. Se alguém vai lá fazer um trabalho com você ou com alguma benzedeira e tal, ele, beleza, recebe ali uma purificação, uma limpeza, uma bênção. Mas como pode ser feito esse trabalho de forma que não seja só um paliativo? Eu limpei, mas a vibração, as crenças continuam. E aí aquilo, consequentemente, vai voltar. Como que é esse trabalho para que ele seja mais efetivo a longo prazo? A primeira coisa, a gente sempre diz que não adianta ir buscar na terra do Budi um milagre. Que vai cair, então, do céu, porque Deus é que sabe, né? Então, não é assim. Existe um movimento da nossa corrente, da nossa egrégora, de tudo aquilo que ampara o espaço, mas 50% isso é da conta de quem vai buscar essa ajuda. Sim. Então, é necessário esse movimento, e esse movimento, ele acontece com o tempo, a não ser que você tenha tido um mega insight, né? Mas isso é mais raro acontecer. Então, eu falo que precisa mudar principalmente comportamento. Para que você mude algumas coisas dentro de você, a primeira coisa que você faz é mudar comportamento. Por exemplo, se você precisa, vamos lá, se precisa se afastar da bebida, uma suposição. Sim. Na hora que você for a pé, atravessar, andar pela rua, na calçada, e tiver um boteco, atravessa a rua. Nem passe na frente por enquanto. Por enquanto. Porque tudo é um processo, né? Então, existe um processo psicológico, né, emocional, existe energético, que você cria uma afinidade com aquela situação. Existe uma questão aí de fuga. Então, se você começa
no processo sem mudar comportamentos, tem horas que você tem que mudar, inclusive, os teus relacionamentos. Tem coisas que você não consegue mudar se você continuar com a mesma turma. Certo? Por quê? Porque pode ser até que um dia você volte a se relacionar, mas precisa haver um tempo de distanciamento sobre aquele hábito que precisa mudar e que você não tem força o suficiente para dar um basta. Se isso acontecer, perfeito. Pode acontecer, claro, você toma aquela decisão e acabou. Mas eu estou falando de uma forma mais geral, né? Isso qualquer coisa. Então, o hábito de não mentir. Tem coisa mais difícil no ser humano, minha Nossa Senhora, né? Aqui eu trouxe a Nossa Senhora da Penha, né? Para nos ajudar. Tem alguma coisa mais difícil nesse planeta que é o ser humano parar de mentir. Estou falando qualquer mentira. Não estou falando para si mesmo, né? Para si mesmo. Por quê? Porque ele entra num processo de insegurança que ele vai mentindo. Ele mente qualquer coisinha, né? Ai, benzinho, que caminho você fez? Você fez aquele caminho X? Você encontrou alguém hoje? Aí você pega e diz não. Mas você encontrou, José? Por que você não pode dizer? Não, porque vai arrumar um problema? Não, mas peraí. Se você encontrar o José e arrumar problema, você vai ter que encontrar todo de um José para deixar de ser um problema, né? Porque... E aí vão aquelas mentiras, e aí você vai maquiando, e você maquia a tua vida aqui, maquia porque o relacionamento, maquia. O que acontece? A gente volta para uma bolha que a gente deixa de ser o que nós somos de fato. Você percebe que até a mentira acaba desviando a gente do caminho? Exato. E que não adianta você ir para a benzedeira, você ir para pai de santo, para você ir para mãe de santo, sei lá, pastor, pastora, se você continua no mesmo processo. É verdade. Entende? Com certeza. E antes de continuar esse papo, a gente tem um recadinho para você. A nossa recomendação é a Eduz, que é uma plataforma brasileira que integra infoprodutores, afiliados e compradores num ecossistema único. Dentro da Eduz, você consegue colocar suas ideias para o mundo, como infoprodutos, eventos e outros. Então, a nossa recomendação é a Eduz. Confere lá no site eduz.com. Agora, eu queria trazer aqui o papo para a gente aprender. Estamos aqui para aprender, né? Queremos aprender sobre alguns processos que você possa ensinar a nós e a nossa audiência, né? Por exemplo, vamos trazer umas situações comuns, né? Que a gente possa aprender a usar, por exemplo, ervas ou banhos. O que você sugere, Sol, pra gente aprender, que a galera vai utilizar bastante? Eu sinto que às vezes, por exemplo, abençoar a nossa casa. Tem como a gente benzer a nossa casa? Vamos ver. Claro, né? O que seria Bom, a indicado? primeira coisa, né, só a gente tem... Eu falo que o nosso primeiro templo é o nosso corpo, né? O segundo templo é a nossa casa. O terceiro templo é a igreja. Né? Ou aquele outro lugar, seja lá qual for, né? Então, a primeira coisa é abençoar o nosso ser mesmo. Então, ao mesmo tempo que não adianta você fazer um caminho interessante se a tua casa está um caos, porque a casa é a resposta da tua vida. Então, a desorganização, ao mesmo tempo que é importante perceber se a pessoa organiza o tempo todo, né? Pode ser uma fuga. Isso, porque ela está num momento, né, da vida que ela se vê perdida. Então, ela vai, através da organização da própria casa, né, desvairada, ter alguma coisa errada. Então, tem certas coisas que a gente pode associar. Então, você organiza, porque, na verdade, você não está no teu caminho ainda. Porque tem medida. Eu sempre falo que o melhor banho de todos e que você encontra em qualquer esquina, em qualquer mercado, é o manjericão. E que não custa nada você tentar plantar o seu manjericão dentro do apartamento. Só tem que aprender a plantar. Então, ele vai morrer, né? Mas por que não ter um pezinho de manjericão, tem lá um de alecrim, tem lá um de arruda,
né? De repente você planta uma malva. Puxa, Cris, a malva, mas por que eu vou pôr a malva? Porque a malva é uma das melhores plantas para você aprender a se comunicar de uma forma que as pessoas entendam o que você está dizendo e que você escute o que o outro está dizendo também. Porque comunicação entre duas pessoas, malva é o tipo da família que o tipo da erva que a família inteira devia tomar banho, né? Que interessante. Por quê? Porque enquanto um tá falando, o outro tá escutando. Casal devia a vida inteira tomar banho de malva, né? É verdade. Então, um tá falando, outro tá escutando. Olha, é verdade, mas eu não concordo. Mas eu vou pôr a minha versão. Até entrar num entendimento. Então, banho de manjericão equilibrador dos chakras e a malva fazendo composição com manjericão. Então, sempre o manjericão, essa é a minha opinião, sempre o manjericão, não tem erro. E aí o manjericão e uma erva que você acha que é importante, né? Então, você quer prosperidade? Não adianta você pôr manjericão e folha de louro. Não, mas a folha de louro traz prosperidade. Não. A folha de louro não traz a prosperidade, ponto final. A folha de louro traz prosperidade para não vagabundo. Porque se o cara não faz nada, a folha de louro fala, Deus me livre, tô fora. Né? Então, quando a gente fala da coroa de louro, nas Olimpíadas da Grécia, as primeiras coroas de louro, o cara batalhava o ano inteiro para chegar em primeiro lugar. É treino, né? E você precisa fazer para receber. Não tem essa. Então, o louro, ele traz isso. Então, esse entendimento da energia da própria planta e deixar muito claro que não tem nada a ver com religião. A gente vai trazer de conhecimento, tanto dos indígenas, como também dos africanos, mas nós podemos ir lá para os sikhs, para os celtas. Quem não usava uma erva? Me conta. É verdade. Se tudo era a planta, né? Uhum. Eu chamo erva tudo, né, gente? Eu chamo até a folha de louro erva, é tudo erva. Mas eu digo planta. Então, o manjericão traz isso e sempre da cabeça para baixo, né? Sim. Então, quando nós falamos de banho de ervas, é da coroa para baixo. Eu também gosto. Tem algumas teorias que falam, né? Do pescoço para baixo, mas eu gosto de jogar na cabeça. Mas depende da... Você quer um bom corte? Quer? Sim. Então, bom corte, né? O cara do corte tá ali, né? Vamos lá. Isso eu falo assim bastante, espalho e dá um bom corte. Que é assim. Se existe uma teoria de que você só pode tomar seus banhos de ervas do pescoço para baixo por causa da coroa, existe primeiro uma confusão muito grande entre Umbanda e Candomblé de médium de filho feito, feitura de cabeça, né? Então, é uma pessoa que fez já o orixá no Candomblé, que na minha opinião, se você quer fazer orixá, você vai pro Candomblé. Não existe feitura de orixá na Umbanda. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de raspar a cabeça, está falando de um processo cultural muito antigo. Tanto é que ela está até escondidinha, mas eu sou do Ifá, por exemplo, né? Então, não adianta fazer orixá em Umbanda. Orixá e no Candomblé, certo? No Ifá, você vai fazer o ori. Ele é o teu principal orixá. O teu grande orixá, né? Antes de procurar qualquer orixá que complementa o seu orixá é a tua cabeça. É o teu ori, que é exatamente o ori, que é o que você veio fazer aqui na Terra. É isso que a gente quer dizer, né? Então, se você é feito, é outra história. Isso pode, aquela erva sim, aquela erva não, tal, tem toda uma história. Se não é por isso, o banho é da cabeça para baixo. Mas a erva é muito forte, porque a erva é isso, porque a erva é aquilo, não pode pôr na cabeça. Vai lá o corte. Se você lava a tua cabeça com o quê?
Com shampoo? Com shampoo. Você... outras mulheres pintam, não pintam? É Põem verdade. Química. tintura. O homem põe tintura na coroa. Aí vem com aquela tintura, aquela coisa super artificial. Mesmo o shampoo, os negocinhos todos que vão. Por que que a erva não pode ir para a coroa? Me explica por que se você lava o teu cabelo com shampoo. É verdade. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Cloro na cabeça, né? Se você entra numa piscina cheia de cloro que não é natural... bom, tem tanta coisa que você faz nessa tua coroa e você não pode colocar a natureza, que é uma erva, na tua cabeça. Então, precisamos entrar na quebra de paradigma, precisamos viver com um pouquinho mais de lógica. Matemática, só isso. Matemática. Eu sou muito da matemática também, né? Então, eu tenho uma lógica, assim, eu vivo muito da lógica. Ao mesmo tempo que é super espiritualista, lógica. Botou shampoo no cabelo, você pode todas as ervas. Maravilhoso. Ponto final. Perfeito, perfeito. Tá dado o recado. Amém. E pra galera, assim, que tem apartamento, assim... Vamos lá pra casa, né? O que eu posso utilizar de plantas, de ervas que vão trazer benefícios ali bem fáceis de achar? Vamos voltar para aquela questão da casa. Tá. Primeira coisa é a limpeza. Não no excesso, né? A limpeza. Tá organizado, não tá organizado, tá guardando um monte de treco que não faz mais sentido. Você tá esperando emagrecer para usar aquela roupa, mas já passaram 2 anos e aquela bendita roupa tá lá e não tá te inspirando para emagrecer. Dá para alguém. Porque esse movimento do tirar também da tua casa e passar para frente é um movimento de prosperidade. Se você é próspero, você tira da tua casa e entrega. Se você é próspero, você dá o que você tem. Porque você não precisa de tanto. Então, vai enxergar também. Porque o universo vai entender que você é próspero. Então, faz essa limpeza. Tira tudo que é tralha. Eu não sigo a questão de alguma coisa que quebrou, por exemplo. Ai, quebrou, tem que jogar fora. Ai, não, Gente, tem uma técnica japonesa. Não sei se vocês conhecem. Mas eu já usei essa técnica num cristal que caiu e quebrou. E eles juntam as peças e passam ou um filete de ouro ou de prata. Ou de ouro branco. Então, e pronto, eu continuo usando essa pedra com esse filete maravilhoso, que é uma técnica, de fato, milenar e japonesa. E a gente pode ver que o oriental ele tem uma sabedoria muito grande. Sim. Então, ele jamais grudaria um objeto, uma pedra, um cristal, se alguma coisa desse errado. Concorda? Sim, sim. Então, não tem essa. Agora, você guardar coisa quebrada que você não usa mais, que não faz mais sentido, isso sim. Sim. Para mim, é muito pior. É muito pior, ao invés de você grudar uma pecinha de algo que quebrou, você deixar uma pia pingando a vida toda. Gente, para mim isso é inconcebível. Verdade. Primeiro, porque o planeta grita essa hora, né? E segundo, que tudo começa a ficar fora da ordem, porque não é possível você escutar a vida inteira um tique, 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 né? Não tem lógica isso. Então, vai ajeitando. Faz sentido isso também, porque uma vez eu vi falando sobre um ritual, por exemplo, de você pegar algo que está quebrado na sua casa e você reconstituir essas partes, intencionando que você está reconstituindo partes suas que pode ser que estão ali, né, dispersas, e você volta para uma única, né? Você integra de novo, tipo como se fosse um ritual de integração. A costura faz isso, né? Às vezes a gente pega pedacinhos e forma um novo. E a gente não sai com a roupa? Dá azar? Então. Quer dizer, deu azar? Não deu. Então, dependendo do que você tem, se era alguma coisa da bisa, que você é apaixonado, e aí quebrou ali, nem deu mais para juntar, mas faz sentido você manter aquele objeto, porque você curte, porque você gosta, porque você sente uma energia boa, beleza. O que não faz sentido é tudo aquilo que você não usa mais, que você não gosta mais, que você fica esperando um dia XPTO.
de uma festa lá no Palácio do Rei da Inglaterra, mas você nunca mais voltou. Ou compra um outro, né? Então, isso sim. E aí, quando a gente faz a limpeza, a gente pode, inclusive, usar uma erva. Pode ferver, por exemplo, um manjericão. Ferver, quero dizer, a quantidade de 2 minutos ali, porque ele tem bastante água, então ele não precisa de uma grande fervura. Ou você vai fazer macerado, e aí macerado é outra história, porque você vai deixar dormir de um dia para o outro, vai cobrir e etc. Você pode entrar num processo de maceração, colocar num borrifador e passar na tua casa inteira e trazer o quê? O equilíbrio também. E não precisou de muita coisa, né? Eu penso assim, que tudo aquilo que você faz direto demais, ele vira nada também. Então, sabe quando a gente fala virou carne de vaca? Então, as pessoas fazem assim, tomam um banho todos os dias, porque precisa. Não, automático, né? Não vai funcionar. Porque também já acostumou, já não vai fazer o efeito. Você já vai ali limpar a tua casa de um jeito drástico mesmo. Mas você já fez o simples para experimentar? Você já começou do mais simples e aí você vai entrando naquilo que é mais complexo? Você já tomou um banho mais simples? Você está super pesado? Para que você precisa entrar em outras coisas? Não é melhor você começar com manjericão? Pode ser que dê super certo. Mas não, as pessoas já colocam aquelas benditas 7 ervas, né? Porque tem que ser 7 e que não é nada disso. Mas você precisa entender por que você está preparando aquele banho. Conhecer as ervas, né? Ter uma relação com essas ervas. Porque não adianta você pôr uma erva para te animar e uma outra para acalmar. É verdade. No mesmo banho, né? Então você precisa estar calmo, mas animado, né? Para continuar. Afinal, hoje você precisa do quê? Então, buscar conhecimento. E isso que você falou, eu achei interessante também, por exemplo, você cultivar que seja um pezinho de manjericão, porque às vezes é mais importante essa relação que você tem com aquela planta, com aquela erva que tá ali na sua casa e que ela sabe, ela também sente a sua energia, do que talvez a gente ficar comprando no supermercado 7 ervas para fazer um banho que tá ali 7, né? Alguém inventou a bendita 7 por causa do número 7, porque aí vai a pimenta, porque vai isso, né? E não funciona desse jeito. Você pode tomar com uma só e se dá super bem. E essa relação com o plantio, primeiro é o mexer na terra. Segundo é você voltar para a cura, que é a própria natureza. Terceiro é você cuidar de algo. A gente perdeu essa coisa do cuidar. Então, você sabe que você tem que parar, você tem que pôr a água, você tem que saber a quantidade de água, você tem que pôr as pedras embaixo, depois a areia, depois a terra, porque senão vai empapuçar tudo. Precisa de sol? Não precisa de sol? Então, esse transferir também o cuidado, que às vezes a gente tem a dificuldade de fazer isso com outra pessoa, a gente pode também começar com outras, né? Uma própria erva, alguma coisa ali, né? Pode ser uma boa jogada. Agora, quando nós falamos que para o banho você precisa acreditar nele, isso é uma grande mentira também, né? Porque, primeiro, eu vou falar uma coisa que outras pessoas falam diferente e eu vou respeitar. Mas essa é a minha forma de enxergar. Primeiro, a gente não ativa banho, né? A gente pede com muito respeito o colher, esse colher a erva enquanto é dia. Então, eu costumo falar 18 horas porque é mais fácil. Mas enquanto é dia, né? Então, você agradece a natureza, mas você agradece por tudo que ela entrega. Agradece o sol, agradece a lua, agradece a erva que você está colhendo para fazer o teu banho. Agora, eu não vejo necessidade de você ativar nada. Por quê? Porque daqui a pouco você, então, eu acho que é uma petulância, né? Eu acho um pouco petulante você ativar. Porque a erva é a erva e ela não quer nem saber se você acredita nela, não acredita. O manjericão é manjericão. Você pode dizer, eu não acredito no manjericão. O manjericão não está nem aí se você acredita ou não. Ele é. Tanto é que se você acredita no boldo ou não e você toma um chá de boldo pro teu fígado, vai ajudar.
E você não precisa acreditar no boldo. Ele já é. Senão, daqui a pouco, você tem que ativar o quê? O sol, a luz. Pra fazer efeito. Então, mas como Só vou receber vitamina D se eu... É uma petulância, né, gente? Eu fico pensando, a nossa relação com a natureza, a gente se colocou num ponto onde como se nós fôssemos bem maior do que a natureza. Né? Então, não é assim que funciona. A natureza é muito maior do que a gente. Tem alguma erva que tem que ter um cuidado especial, assim, que você fala assim, olha, se usar de forma errada, pode ser... Só comigo ninguém pode. É? Por quê? Por quê? Porque é tóxico mesmo, né? Então, comigo ninguém pode. É uma erva que eu sempre tive. Adoro comigo ninguém pode. O gato nunca mexeu. O cachorro nunca mexeu. Mas eu tô falando dos nossos, né? Cachorros e gatos que moram em sítio. Eu também não sei... Eu não posso dizer que o totozinho do apartamento sabe o que é uma erva que não é boa. Sim. Mas os bichos que estão na natureza, eles sabem que aquela erva é tóxica. Certo? Então, eu vou dividir bem essa colocação. A erva tá lá, pode ser que o cachorrinho de cidade grande não saiba. Porque eles já nem sabem mais que são cachorros, né? Tem isso também. Então, pode ser que ele coma a erva. E o que eu também penso é que as pessoas com a pele mais sensível podem fazer primeiro um teste nessa parte branquinha, né, do braço. Então, uma arruda, por exemplo, faz um chá de arruda e passa aqui para ver o que acontece, né? Isso é uma boa dica. Porque se não empipocou, não deu coceira... Nada disso, é a mesma coisa que você escutar por aí. Faça um banho de canela. É óbvio que você não vai fazer um banho de canela se você tem a pele sensível, porque ela é muito forte. Ela vai queimar a tua pele. E mais, você não vai usar a canela em pó, né? Isso é mais óbvio ainda. Porque cada buraquinho desse do teu poro vai entrar o pó da canela e não vai sair, mesmo que você entre no chuveiro. Tem poros que vão continuar ainda com a canela em pó. Então, nada em pó a gente usa em banho. A gente usa a raiz, a folha, tenta usar, mesmo que seja seca, mas não é o pó. Perfeito. Tá? Importante saber disso, hein? Ô, Cris, eu queria que você falasse um pouco, já que você trouxe esse assunto dos pets, sobre o seu... Tem duas coisas que eu quero que você fale ainda. Sobre o trabalho com os pets e sobre também o trabalho com pessoas que têm câncer. Que eu sei que você também já passou por isso, né? Eu queria que você trouxesse um pouco. Sim. Então, os pets, nós temos, né, um dia, que é o mesmo dia do benzimento para humanos... Humano com pet ou humano sem pet, mas nós abrimos também para os pets, e pet não é só cachorro, né? Tem gente que o pet é o, sei lá... É o filho. É o filho, coitado do filho, né? Mais ou menos isso. Boa. Então, a gente percebe que os pets estão super adoecidos, né? Existe essa relação do pet com o tutor. Então, eles estão doentes porque o tutor está doente, né? O tutor está doente emocionalmente. Então, o pet, principalmente os cachorros, o gato se vira bem. Mas os cães vão se prejudicar muito, porque existe essa transferência dos problemas sentimentais e emocionais do tutor. Existe uma outra questão também, que os humanos não estão mais olhando o pet, o bicho como bicho, o cachorro, porque também somos bichos, né? Então, o bicho cachorro como bicho cachorro. Ele vê como bicho gente. E aí, não pode pôr a patinha na terra, porque vai sujar, porque acabou de dar o banho. Nossa. E aí, dá banho, do banho. Então, eu vejo que os pets são levados lá ao local de banho, às vezes, de 15 em 15 dias, mesmo que seja... É muita coisa. Não é normal. Então, cada vez que ele vai para o banho, aquele shampoo, aquela coisa, tira todo o óleo de proteção que nós temos, né? Então, mais banhos a gente toma, pior também.
Mas o brasileiro toma, e eu adoro banho, né? Senão vão achar que eu não tomo banho, então deixa eu avisar que sim, adoro. Mas dependendo do que você passa como sabonete, é péssimo. E vai tirando aquele teu óleo próprio. O cachorro é a mesma coisa. Então, é o shampoo, aí vai secar, aí vai ressecar toda a pele. E ele é tratado como gente. E cachorro é cachorro. Isso não quer dizer, gente, que eu estou dizendo para você não amar esse cachorro. Você vai amar. Eu amo, ele é meu filho, tudo bem, é o filho cachorro, não tem... Tá tudo bem, mas ele é cachorro. Né? Então, vamos prestar bastante atenção nessa questão. No caso do hospital espiritual para câncer, deixar claro, porque senão a pessoa aparece lá, hospital espiritual. Não, é para tumor maligno, é para câncer. Quem está no processo, mesmo que você tenha sido operado, você tem um processo depois, né, da operação que precisa acompanhar e tudo mais, e antes. Lá já muda completamente, então... Nós montamos todas as macas e esse processo é feito nas macas, não tem corte, né? Deixar claro. Mas nós temos mentores que nos ajudam no hospital espiritual para câncer. Então, se alguém souber de pessoas que precisam, é só saber direitinho a data. E lá nós temos o apoio de Bezerra de Menezes, do Comando Santa Esmeralda, de Mãe Catarina, de arcturianos, pleiadianos, de vários outros intraterrenos que nos apoiam na egrégora de cada um. Né? E quem fica na linha de frente, Bezerra de Menezes. Não é necessariamente, nós não seguimos Allan Kardec, nós não seguimos esse tipo de espiritismo, mas isso não quer dizer que não exista um hospital espiritual que não esteja embaixo de uma casa kardecista, né? Então, são todos super bem-vindos. E eu acho que aqui vem muito um ensinamento, né? Que é, esse hospital, ele surgiu, que é o que você tocou, pela minha doença, né? Então, eu tive câncer, comecei a ser cuidada dentro da Terra do Bugio pela equipe nossa, passei pelo processo que tinha que passar e após o processo eu recebi né, assim, o pedido, agora você vai abrir o hospital espiritual para câncer. Eu falei, não, mas eu não quero abrir, eu não entendo nada disso, eu já tenho uma quantidade imensa de gente aqui, com uma equipe maravilhosa de benzedeiros e tal, não dá para ter mais uma coisa. Não, mas agora você vai para a segunda fase. Então, fica aqui uma questão que, no fundo, hoje eu vejo o quanto é importante esse hospital para mim. E no momento que a gente passa pela dificuldade, e aí nós temos a coragem e o amor no coração para passar por isso, é a hora que a gente, então, entrega para o mundo tudo que nós recebemos de coisas boas. Né? Que lindo. Que poderoso isso. Tem algum caso, assim, que você pode citar, assim, de uma recuperação bem bonita, assim, vários casos? Nós temos vários casos de recuperação maravilhosa. Temos casos de pessoas que foram até o médico fazer os exames todos e não ter mais o tumor. Né? Então, eu digo que existem algumas coisas que são muito importantes dentro desse processo, que tá junto desse trabalho espiritual. Mas um dos pontos muito importantes que eu repito várias vezes, e eu tive isso na minha recuperação, é o autoamor. A vontade de viver. Né? Então, além da egrégora da Terra do Bugio e o próprio hospital, eu sempre falo, e eu deixo muito claro no site, né, chrismeinberg.com.br, ali tem a abinha do hospital, que eu falo da alimentação, que eu falo da fitoterapia, que eu falo do uso da zedoária, da guaçatonga, tirar todo o açúcar, né, que vai inflamar o corpo, o dormir bem, que é o momento que o corpo recupera. E lá eu também falo dessa vontade de viver.
Maravilhoso. que vai fazer uma grande diferença no processo. Então, lá nós temos muitos casos que dá certíssimo e casos que a pessoa vai voltando e volta e ela diz, eu venho para cá porque eu saio de novo com vontade de continuar, de dar tudo certo. Então, não é só um trabalho da egrégora ali, no próprio câncer, mas no emocional da pessoa. Sim. Parabéns por esse trabalho tão bonito. E Nossa. Cris, eu queria que você trouxesse, assim, por exemplo, para o pessoal que está em casa, que às vezes ele não está num caso de uma doença, né, no corpo, mas está num processo emocional que não está vendo propósito na vida, que a vida está meio cinza. Como que resgata essa vontade de viver? Então, todos nós, eu falo que ninguém aqui caiu de gaiato no navio, né? Como a gente diz o termo, né? Na minha forma de enxergar, existe uma negociação lá em cima. E essa negociação é uma negociação entre, seja, quer chamar de Deus, de deusa, de deuses, não importa, mas você, que é fruto, né, de um núcleo, que você é um núcleo, né, que alguns chamam de uma forma ou de outra, mas você negociou para descer. E existe uma energia que é uma energia que você traz aqui para baixo, de algo que você vai cumprir. Mas você não vai cumprir porque você está devendo alguma coisa, né? A gente não precisa ser tão masoquista assim, porque eu não tenho o hospital espiritual porque eu fiquei devendo. Pelo contrário, eu entreguei toda a felicidade que eu recebi, né? Todos os benefícios que eu recebi. Então, não é a dor que faz a gente continuar. Eu acho que também existe um compartilhamento de que, puxa vida, o meu coração tá batendo, tô respirando, tô aqui nesse podcast legal. Eu preciso agradecer, né, essa oportunidade que a vida traz. Então, todo mundo tem uma missão. Quando a pessoa se perde dela mesma, e que então talvez ela nunca tenha se encontrado, é porque a gente entra num sistema de vida que você é obrigado a ser certas coisas que não faz nenhum sentido para você. Então você precisa ser um alto executivo, você precisa ganhar bilhões, você precisa isso, você precisa aquilo, mas não é isso. E não estou dizendo que você precisa ser pobre. Não precisa sofrer, não é isso. Mas a gente se coloca em caixinhas que colocam a gente, porque é muito mais fácil, né? Você ter lá e coordenar a humanidade todas colocadas em caixinhas. Então, quando nós nascemos quando? Quando você está dentro, resolve ali, escolhe a tua mãe ali, eu vou descer ali. No budismo, a gente diz o seguinte, no tibetano, que essa escolha acontece dessa forma. Quando eu tô lá em cima, negociei, tô descendo, eu olhei lá para baixo, vi aquela galera toda, homens e mulheres, e ali, tá? E estão todos namorando. E eu olhei pro meu pai e falei, gatão, hein? E pá, desci. Eu senti a atração pelo meu pai. Olha que aquela coisa de Édipo tem a ver, sim, e que os tibetanos já dizem isso, né? E o menino sente atração pela mãe. E aí existe uma escolha, que é naquela família que você entrou, você escolheu por atração, mas você não caiu de gaiato. É porque era exatamente aquilo. Quando a gente fala da missão, o que eu vim fazer aqui, eu preciso descobrir, eu acho que a nossa cabeça pira em cima disso e normalmente é mais simples que isso. Então a gente vai caçar coisas que obrigam a gente a ser e que no fundo é você parar e falar assim, bom, e aqui vai uma dica simples, claro, para começar. Deixa eu fazer uma lista aqui de tudo que eu não gosto. Porque é muito mais fácil você saber o que você não gosta do que você gosta. Concorda? Uhum. Você sabe o que você não gosta. Então já começa a fazer aquela listinha básica do que você não gosta. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, vai fazendo a lista. Então aquilo já vai te direcionar, vai te ajudar muito, inclusive, a buscar o seu trabalho, né? Tudo aquilo que você não gosta, né, se afasta. Aquilo que você, então, acha que gosta, você vai ter que experienciar.
E o que vai, de fato, mostrar que você está no caminho certo? Quando você se emociona. Para você saber que você está fazendo algo que tem a ver, de fato, com o teu caminho, aquilo tem que te trazer uma emoção. Tem que te trazer lágrima. E a gente precisa entender que a lágrima não é o sofrimento. A lágrima é também algo muito legal. Né? Então, também quebrar esse paradigma de que você está chorando por tristeza. Não, você está chorando por alegria. Porque te trouxe uma emoção. Né? Então, o caminho é mostrado quando você sente essa emoção. Aquilo te emociona. A tua vida te traz emoção. Dentro de você. É uma confirmação que você tá na trilha. De repente, você fez alguma coisa que te emocionou. Não depende de ninguém. Não depende de alguém que me agradece. Cris, muito obrigada. Olha, você fez isso. Não tem nada a ver com o outro. É você com você. É você com você. Perfeito. Que lindo. Maravilhoso. É isso. Ai, que bom, né? Nossa, é muito bom te ouvir, Cris. É bom. É muito gostoso, muito bom. Eu falei pro Lucas, na hora que você chegou, que você tava falando ali fora alguma coisa, eu falei assim, nossa, ela tem uma voz tão familiar, uma coisa verdade. assim, parece que é uma relembrança mesmo. Foi muito legal, viu? Grato pelo seu tempo, Eu que agradeço muito. sua energia. Sim. Em breve estaremos lá também. E tem mais alguma coisa assim de cursos, como o pessoal pode te Sim. encontrar nas redes, que você pode deixar aí pro pessoal? Então, vou pedir, pessoal, para vocês seguirem, compartilharem, curtirem. No Instagram é Benzer Bencer. Se você colocar Benzer, é o primeiro que aparece. Aí tem o canal do YouTube também, Dicas da Benzedeira. E eu gostaria também de anunciar uma super novidade, que é você entrar no aplicativo, baixar o aplicativo Dicas da Benzedeira. Então, a benzedeira é tão contemporânea que ela tem aplicativo. Então, hoje a gente tem aí, lançou há pouco tempo um aplicativo, seja o que você tem, né, de celular, de sistema, e lá você tem altas dicas, altas benzeduras, que você pode se virar sozinho. Olha, eu tô ansioso, deixa eu entrar ali no aplicativo Dicas da Benzedeira, deixa eu ver o banho, deixa eu ver a oração que eu tenho que fazer, deixa eu ver a dica da benzedeira, e aí você pode se virar. E essa é a Perfeito. ideia, né? E também venha participar dos cursos, que você vai curtir pra caramba, que é Benzimento, Ancestralidade, Proteção e Autoconhecimento. E a gente tem outros vários cursos aí de espiritualidade, de outras coisas que vale super a pena. E todo primeiro domingo do mês, o Benzimento para humanos e pets. E nós temos também no sábado, que antecede o Hospital Espiritual para Câncer. Só fica ligado, acompanha o Instagram, porque se mudar alguma data, a gente já avisa, porque às vezes é feriado e a gente tem que fazer alguma alteração. Mas eu agradeço para Chuchu. Eu adoro Chuchu, né? Tem gente que diz que não tem gosto de nada. Eu amo Chuchu, então eu posso chamá-los de Chuchu. Então, agradeço todo mundo para Chuchu e estamos aí juntos nessa caminhada. Gratidão, Cris. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua ancestralidade, sua equipe espiritual aí que te acompanha. E com certeza eu vou querer aprender mais com você. Que Vai bom. curtir tanto. Sim. Pra galera Gratidão, pessoal, também que tá em casa. É muito bom estar com vocês aí. Espero que vocês tenham saído melhor do que chegaram, né? Sim. Com certeza. Então comenta aí o que vocês acharam, qual que foi a dica. Vamos trazer essa partilha mais a fundo aí no YouTube, no Spotify. E a gente se vê no próximo, né? Até o próximo. Tchau.